Fala galera, paz do Senhor, Paulo mais uma vez aqui com vocês, falando de conteúdos bíblicos. Eu quero direcionar você nessa hora a aprender um pouco mais. Vamos lá aprender? Pois bem, há uma coisa que acontece nos nossos dias que muitas pessoas não entendem, é acerca da logística do reino. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse momento, para nós entendermos algo relacionado sobre a logística do reino. Como que isso funciona, como que cada pessoa deve estar no seu devido lugar, o que nós devemos fazer, o que eu preciso aprender acerca do chamado da minha vocação. Há algumas coisas que nós percebemos que as pessoas entram em confusão por não saber qual o seu lugar no reino de Deus, qual a sua posição em campo para jogar, né? Tem pessoas que são zagueiros, mas querem estar lá no ataque, tem pessoas que para estar no ataque e estão lá no gol. Então nós precisamos saber qual o lugar que nós devemos estar, porque nós começamos a trabalhar e algo que era para fluir, não flui da maneira que devia fluir. Então, com isso, eu quero destacar um texto que está lá em Atos, capítulo 6, no versículo 1. Se você puder acompanhar, vamos para a palavra, que diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E lá no versículo 7 diz assim: e assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também o grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Então aqui nós percebemos que há uma logística no reino. Os discípulos disseram: nós não devemos parar de praticar o que estamos fazendo para dar atenção a outra coisa. Então vamos escolher pessoas capazes, que sejam direcionadas pelo Espírito para estarem fazendo essa devida coisa. Quando nós observamos isso, nós precisamos destacar algo em nossa vida. Primeiro, a primeira coisa da pessoa que não sabe o seu real motivo, da sua existência, qual o seu lugar no reino de Deus, qual a sua posição, ela não tem produtividade nenhuma, ela não produz. A falta de produtividade, ela não produz, ela não tem prazer. O Salmo 1 vai nos dizer que o nosso prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Essa pessoa ela não produz, essa pessoa ela não tem prazer e essa pessoa não tem alegria. É alguém que faz algo, mas ela não sente prazer, ela só sente cansaço. É alguém que está fazendo alguma coisa, mas ela não sente alegria. E quando ela mais trabalha, parece que não produziu nada. Então isso precisa ser resolvido. Só vai ser resolvido a partir do momento que eu entender qual é o meu lugar no reino de Deus, quando eu passar a entender essa logística do reino. E nós precisamos aprender a resolver o problema. E como resolver o problema? O primeiro passo que nós precisamos entender para resolver esse problema é entender a logística do reino. Vamos lá. Nós estamos numa cidade onde até o momento ainda tem um polo industrial. E no polo industrial há uma coisa chamada uma linha de produção. Na linha de produção, cada pessoa está no seu devido posto, cada pessoa está no seu devido lugar, cada pessoa está exercendo uma função. Mas o final é o produto que todo mundo trabalhou junto. No reino de Deus é assim, cada pessoa está no seu devido lugar, mas no final é com um objetivo, com um bem comum. Então não significa que você está lá no início da linha, você só apenas apertou algo e alguém pegou algo completo lá na frente. Você não tem tão importância quanto aquele que estava lá no final, porque nós trabalhamos com um propósito só. Então nós precisamos entender a logística do reino. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 6, a parte B do versículo vai dizer que o Espírito Santo deu vários dons, segundo a graça que nos foi dada, como Ele quis. O Espírito Santo direcionou cada pessoa para estar fazendo um trabalho. Então, nós precisamos descobrir qual é o nosso lugar nessa linha de produção. A partir do momento quando eu
entendo a logística do reino, quando eu entendo qual é o meu lugar em campo, qual é a minha posição em campo, quando eu entendo qual é o meu lugar na linha de produção, a primeira coisa que vem em mim é prazer. Prazer em fazer a vontade de Deus, prazer em estar prestando um serviço, ser grato, sabe? Fazer algo com alegria, porque o prazer mais produção, ele resulta em alegria. Quando eu tenho prazer em produzir, quando eu vejo o resultado da produção, eu sinto alegria em estar fazendo. E isso é como um combustível que vai me motivando a fazer ainda mais. O que aconteceu lá em Atos no capítulo 6, né? Os judeus de cultura grega, que falavam a língua grega, como em algumas traduções está os helenistas, eles estavam tendo uns problemas, né? Porque uns estavam tendo mais vantagens e outros não. Então os discípulos, vendo aquela situação, eles disseram: nós não podemos parar o ministério da oração e o ministério da palavra para dar atenção a isso. Vamos chamar pessoas capazes e direcionadas pelo Espírito para fazer esse trabalho. E assim eles escolheram, direcionado pelo Espírito Santo, homens que eram capazes de exercer essa função. E aí esses homens entram e começam a auxiliar nesse setor. Então cada pessoa está no seu devido lugar. Você não pode sair de onde você foi chamado. Exerça a sua função, exerça a sua vocação. Os discípulos não abandonaram o ministério da palavra e nem o ministério da oração, mas também eles continuaram pregando o evangelho e acharam pessoas que eram capazes, que foram direcionadas pelo Espírito a exercer esse trabalho. Então você não deve abandonar, porque no final dessa história vai nos dizer que assim as coisas iam crescendo, muitas pessoas iam se agregando ao povo de Deus. Por quê? Porque cada um estava fazendo o seu trabalho. Então eu quero direcionar você em nome de Jesus. Faça o seu trabalho, aquilo que Deus te vocacionou para fazer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. É ID na cabeça. Você vai lá, se inscreve nesse canal, compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder e vamos fazer o ID de Jesus. Que Deus te abençoe.